Pronto. Então, pessoal, antes de mais nada, né? Vocês aí então vão fazer, né, a ONC, que é a Olimpíada Nacional de Ciências. É uma Olimpíada onde envolve as ciências da natureza, tá? Então, vocês vão ver conteúdos da prova em si, né? De matemática não, né? Assim, envolve matemática porque está envolvida com todas as matérias, mas especificamente, né? Biologia, física e química, né? E essas matérias vão estar aí envolvidas com outras matérias em si, como história, como a parte da física, que é a astronomia, né? Pode vir alguma coisa envolvida de geografia, ou seja, as ciências no geral, né? Mas o foco maior vão ser essas três áreas aí, né? Biologia, química e física em si, né? Para quem chegou agora, foi o caso de Gabriela, meu nome é Lucas, eu sou professor de física, tá certo? Física e matemática, atuo nas duas áreas. Atualmente trabalho no Diocesano, no Fundamental 2, né? E fui convidado por Carol, que é a professora que está à frente da UNC, para partilhar um pouquinho desse conhecimento, dessa matéria que eu acho surpreendente e maravilhosa, que é a física, com vocês, tá? Sei que vocês têm um professor excelente, que o pouco que eu conheço, eu já posso dizer que é um cara que trata a física de maneira excepcional, que é Gleidson, né? Então, assim, acho vocês estão em boas mãos e só vou aqui complementar, né, trazer um pouquinho do que eu sei para vocês, beleza? Então, assim, em relação ao ANC ainda, né? É uma prova que tem 3 fases, tá certo? A primeira fase ela é constituída de 15 questões, tá? E vai envolver um pouquinho dessas matérias que eu comentei anteriormente, tá certo? De antemão, eu já adianto que não tem como a gente ponderar nem determinar a quantidade de questões de cada matéria aí envolvida, tá certo? Mas o que é importante é que ela sempre vai estar trazendo essas 3 matérias, e em relação à física, o que é que eu pude perceber analisando a prova em si, né? Os 4 anos de prova que estão acontecendo, o que é que eu pude perceber? A parte de física, ela é uma parte que eles gostam muito de trazer a parte de astronomia, até porque uma das instituições que estão envolvidas na construção da prova é a Sociedade Brasileira de Astronomia, né? E, então, eles trazem muito essa parte de astronomia em si, né? Mas quando eles pegam o conteúdo da física em si para trabalhar na prova todinha, você vê que são questões muito diretas, muito objetivas, que não tem muito, como é que eu posso dizer, muita dificuldade em si, tá? É você entender o conceito da questão e conseguir trabalhar, aplicar, né, o que você sabe sobre aquele conceito na questão. Então, assim, o ensino médio é dividido em 3 níveis, né? O nível do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. No terceiro ano, que é que dá para observar na prova em si, ela é uma prova que ela envolve conteúdos do terceiro ano, mas ela também traz conteúdos das séries anteriores. É porque terceiro ano é um fechamento de ciclo e você acaba tendo que se preparar com todo o conteúdo do ensino médio da física em si, tá? No segundo ano também, né, a gente vê que tem conteúdo do segundo ano, especificamente do segundo ano, mas ele ainda traz também uma coisinha ou outra de uma questão do primeiro ano. E o primeiro ano é um conteúdo que é exclusivo do primeiro ano, então, assim, a gente não vê na prova conteúdos que envolvam, por exemplo, a parte de termologia do segundo ou a parte de eletricidade do terceiro ano, tá certo? Mas aí a gente eles conseguem trabalhar essa partezinha de astronomia com um foco um pouco maior, ok? E é o que eu trouxe para vocês aqui, tá? Tem questões das vários níveis aí, e vocês vão se identificando de acordo com a série de vocês, né? Mas não deixando passar o conteúdo da física em si que está envolvido nas questões. Beleza? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? O áudio tá bom? Estão conseguindo entender direitinho? Tá beleza aí? Massa. Gabriela, você que chegou agora, só o que eu perguntei anteriormente, né? Me diga aí qual a sua série, só para eu me situar. Sua turma. Primeiro ano. Massa. Beleza, então. Pronto, meu povo. Vou começar aqui, vou preparar uma apresentaçãozinha aqui de slide para vocês, tá?
Aí, qualquer coisa pode falar no chat aí, ou pode ligar o microfone, como a gente está bem reduzido aqui, é bem tranquilo, e perguntar. Tranquilo? Deixa eu só botar aqui. Tá? Massa. Então, vamos lá, né? Trouxe aqui 10 questõezinhas, tá? Fiz um filtro aí, como eu falei para vocês, das questões em si, para atender todo mundo, né? E também pegar questões que estão, por exemplo, a questão de assunto de primeiro ano que está lá no terceiro ano. Aí eu puxei, né? Já para abordar toda a ideia, ok? Então, bora lá. Então, vamos começar aqui. Primeira questão, temos aqui, né? Seguinte, como eu fiz com o pessoal do oitavo e do nono ano, tá? Eu vou ler a questão, tá? Vou dar um minutinho aí para vocês lerem também e meio que, pelo menos, tomar a diretriz da questão e tentar resolver, tá? E depois a gente resolve junto aqui para ver chegando no consenso. Vocês podem aí, até só ler a questão e resolver aí rapidamente, dizer o que é que vocês acham, né? Qual seria a questão, a alternativa que vocês acham que é a correta aí para essas questões. Ok? Beleza? Deixa eu só aproximar mais um pouco aqui. Então, tá aí, ó. 2 sacos com areia, um com o dobro da massa do outro, foram ligados por um fio conforme a figura. Se as polias e os fios forem ideais, qual o valor da aceleração desenvolvida por esses corpos quando o sistema é abandonado na Lua? Tá? Ele deu para a gente aí a aceleração da gravidade, né? Na Lua, que é de 1,8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, e aí? Vejam aí, o que é que vocês acham? Como é que quais são os primeiros passos que a gente teria, né? Para poder resolver, né? Essa questão. Então, isso é uma questão, tá, pessoal, que envolve o conceito da mecânica em si, né? Mais especificamente, ela traz o conceito para a gente que envolve as leis de Newton, tá certo? Newton foi o cara que ele conseguiu desenvolver teorias que a gente usa até hoje, né, para poder solucionar problemas como esse. Então, Newton ele foi um cara que ele foi, eu digo que ele foi o marco da física quando a gente fala muito de dinâmica, tá? Que é a parte da física que se preocupa em entender a causa, né, do movimento. Como aquele movimento aconteceu, tá? Eu digo que a dinâmica, ela estuda o corpo estar parado, tá? E o que faz ele se movimentar. Né? Então, não é à toa que Newton desenvolveu 3 leis, né? As leis fundamentais da dinâmica em si, né? Primeira lei, quem lembra aí da primeira lei? Eu acho que todo mundo já deve ter visto esse conteúdo, né? Boa, lei da inércia, né? Que um corpo tende a permanecer em movimento ou em repouso até que haja sobre ele uma força contrária, né? Alterando seu estado. Então, lei da inércia aí, perfeitamente. A segunda lei, quem lembra? Perfeito, que é a fórmula, né? Que é a lei fundamental da dinâmica em si. Exatamente, né? Que fala o seguinte, né? O somatório das forças que estão agindo no corpo tende a ser zero, né? É zero, porque o corpo está em repouso, né? E isso daí e essa força aí tem uma relação com a massa desse corpo e a gravidade. Desculpa, a massa desse corpo e a aceleração, né? Eu vi ali gravidade que eu falei. Massa vezes aceleração, tá? E a terceira lei, ação e reação, né? Então, para toda ação existe uma reação, né? Que tem mesma direção, mesma intensidade, porém sentido contrário, tá? Muito cuidado nessa informação do sentido contrário, tá? Que muita gente se confunde, beleza? Então, ação e reação, mesma direção, mesma intensidade, porém o sentido é contrário, ok? Exato, e atua em corpos diferentes, perfeitamente, tá? Então, por isso que quando a gente, o foguete, né,
ele alça o voo dele, ele está empurrando o solo e automaticamente ele é empurrado também. Então, a ação e reação está acontecendo ali, né? Por exemplo, quando alguém vai dar um murro na parede, ele sente a dor, né? Porque essa força que foi contrária, ela foi concentrada toda no punho da pessoa. Então, por isso que a dor se concentra ali, beleza? Então, isso aqui nada mais é do que a gente analisar, né? Todo esse conceito da dinâmica numa questão que envolve polias e blocos. No caso aqui, sacos aí, né? Sacos de lixo que ele colocou aí. Então, ó, primeiro passo, né? Eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto sempre de analisar a questão, eu analiso os corpos envolvidos ali separadamente, tá certo? Então, assim, eu sempre gosto de colocar as forças que estão atuando nesses corpos aí, tá? Então, assim, analisando o que vocês estão vendo aí, quais são as forças que estão atuando aí nos corpos envolvidos na situação? Beleza, peso e tração, tá? Exatamente. Então, vou ter aqui, né, a força peso, botei P1 e P2 só para diferenciar os corpos aí, né? Eu tenho a força peso, atuando num saco maior, e P1, né? E P2 no saco menor, né? E tem uma tração envolvida, beleza? Como é o mesmo fio, a tração aí envolvida é T, ok? É a mesma, sai para os dois. Tranquilo? Massa. Aí a gente traz ainda mais um conceito, que é o conceito de vetores, não é isso? Vetores são aquelas setinhas, né, entre aspas, aí, que são simples setinhas, né, que nos dão direção, sentido e intensidade, né? A principal característica de um vetor é ela dá direção, sentido e intensidade. E a gente sabe que vetores em sentidos opostos subtraem, vetores no mesmo sentido, né, eles vão ser somados. No caso aqui, eu vou ter vetores em sentidos opostos, então vai ocorrer uma subtração aí. Aí vem um detalhezinho aí, né, que é importante sempre reforçar. Depende da direção que você está adotando, tá? Que esse sistema ele vai se movimentar, você vai arranjar, vai conseguir identificar, né, um valor positivo no resultado final ou negativo. Esse positivo e negativo é simplesmente o sentido que você adotou, mas o módulo disso aí é o valor correto, correspondente que a gente está analisando. Tranquilo? Então, só relembrar isso aí, que é importante. Então, veja, questãozinha que a gente resolve aqui em 1 minuto, né? Eu tenho um sistema de polias, coloquei as forças envolvidas, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou agora montar um sistema, tá? Então, montei aqui um sisteminho. E o seguinte, né? Tomando como referência aqui a massa maior, né? Tá puxando a massa menor, né? Então, eu coloquei o seguinte, ó, que o peso 1 menos a tração vai ser igual, né? Seriam as forças resultantes que vão estar nesse primeiro saco aqui, né? Do lado, o pacotezinho do lado direito, ok? Então, coloquei que a massa vezes a aceleração, né? A massa do corpo 1 vezes a aceleração. Já para o corpo 2, né? Como ele está sendo, está elevando, está subindo aí, tração menos o peso 2, né? Vai ser igual a massa do corpo 2 vezes a aceleração. Pessoal, até aí alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pronto, massa. Tranquilo, perfeito. Pronto, pessoal. Até aí foi física. Então, pelo menos de física, vocês aí me mostram que entenderam tudo, tá tranquilo, perfeito, maravilhoso. Tá certo? Então, isso aí foi física, tá? Daí em diante é matemática, ok? Tem que só trabalhar os conceitos de matemática aí, tá? Então, sistema da equação, duas equaçõezinhas aí, o que é que eu posso fazer? Posso aplicar o método, por exemplo, da adição, somar essas duas equações. Quando eu vou somar essas duas equações, o que acontece? Eu vejo que essa tração aqui da primeira com a tração da segunda desaparece, né? Então, vai ficar só quem? Ó? P1 menos P2. Aqui, do lado direito da equação, eu posso somar as massas, né? Então, M1 mais M2 vezes a aceleração, aí, a partezinha de colocar o produto em evidência, né? O termo em comum em evidência. Beleza? Pronto. Eu sei que peso, né? Como é que a gente calcula o peso? Peso é massa vezes gravidade, tá certo? Então, o que, é que eu tenho aqui? Eu vou ter a massa do corpo 1 vezes a gravidade e a massa do corpo 2 vezes a gravidade. Ambos aí vão estar na Lua, né? Ele deu que a gravidade da Lua é 1,8, tá?
que é que eu sei também? Aí na questão ele diz o seguinte, ó, deixa eu só aproximar aqui, só para reforçar essa informação. Ele bota assim, ó, 2 sacos de areia, né? Um com o dobro da massa do outro, tá? Então, como ele não falou a massa especificamente, o que é que eu posso dizer, né? Que a massa, né, do saco de areia menor é M, tá? E a massa do saco de areia maior vai ser o dobro dessa massa anterior, né? Então, 2M. Então, peguei essa informação e joguei aqui nessa solução. Então, eu tenho aqui, ó, 2M menos 1M, vai ser vezes, né, 1,8, também coloquei em evidência, a gravidade aí, vai ser igual o outro lado, né, 2M mais 1M, ok? Então, ó, resolvendo isso aqui, eu vou ter que 1,8M vai ser igual a 3M vezes A. As massas aí eu posso eliminar, né? Então, tchau, tchau. Sobrou 1,8 dividido por 3, que dá 0,6 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração aí que está acontecendo para esse sistema é de 0,6, resultando letra C. Tranquilo? Beleza? Dúvidas? Tá? Isso daí foi uma questãozinha que ela apareceu na prova do terceiro ano, tá? Não recordo, se eu não me engano, foi na prova de 2017, ok? Então, questãozinha aí que é um conceito de primeiro ano, tá? Só que estava lá na do terceiro ano, mas bem simples de se resolver, ok? Beleza? Então, vou passar, tá? Questão número 2, tá? Uma dica para essa prova, tá, pessoal? Analisando a prova em si, ela é uma prova que ela não é difícil, tá? É uma prova simples. Você até consegue resolver as questões por eliminação, tá? Às vezes até na própria pergunta já tem a resposta. Tá? Então ele é muito tranquilo, muito tranquilo. Porém, ela traz uma coisa que, pelo menos até então, né? O pessoal do terceiro ano já vai encarar aí no Enem ou nos simulares da vida. Tem questões que são muito extensas, tá? Então, às vezes aí a questão é mais uma prova de resistência do cansaço em si, tá? Do que uma que exija muito de conhecimento, né? Do conhecimento puro da ciência, tá? Mas assim, tem questãozinha que o texto é bem grandão mesmo, principalmente as questões de biologia, eu tava vendo. Cada texto mas super tranquilo, dá para resolver sem problema nenhum, ok? Então ele traz aí para a gente, né? Então, faz muito tempo, desde a última vez que o ser humano esteve na Lua presencialmente. A missão Apollo 17 foi a sexta e última missão tripulada para o projeto Apollo à Lua, em dezembro de 72. Depois desse feito, o interesse em explorar nosso satélite natural foi perdendo a força e as missões tripuladas se limitaram às estações espaciais. Né? E a exploração espacial mudou seu foco para a utilização de sondas automáticas que permitiram missões muito longas sem a preocupação de manter astronautas vivos e trazê-los ilesos de volta à Terra. Nesses últimos anos, a ideia de missões tripuladas à Lua parece estar voltando e ser interessante. E já existem alguns projetos pensando em usar a Lua como base para a exploração de Marte. Tá? Então ele vem aqui, né? No futuro, não muito distante, teremos pessoas trabalhando na Lua por longos períodos, né? Ou até morando lá permanentemente. Para os trabalhadores e colonos, será possível a observação de um eclipse total do Sol? E aí? Deixa eu ver aqui. O que é que vocês acham? Aí ele trouxe aqui, né, algumas alternativas, né? Se sim, todos os meses, não, nunca. Sim, mas só no momento em que a Terra em que da Terra, né, nós estivermos presenciando um eclipse lunar, e sim, mas só em momentos em que a Terra nós estivermos presenciando também um eclipse solar. E aí? Jansen botou que é a letra C. Vocês concordam, discordam? E aí? Sim, concorda ou sim discorda? Concorda? Massa. Mais alguém aí?
Gabriel também concorda. Massa. Então, vamos lá. Antes de mais nada, o que são eclipses? Tá? Quem lembra? Eclipse é o quê? A ideia, né? O conceito de eclipse. Quando o satélite natural some, beleza, tá? Quando ele fica encoberto por outro, de certa maneira, né? Por um período de tempo aí, que pode demorar alguns minutos, pode demorar algumas horas, né? Depende muito aí do tempo de rotação desses planetas, né? Do corpo celeste, para falar a verdade. Perfeitamente, tá? E eclipse é mais ou menos isso aí, tá? Nós temos dois tipos de eclipse. Temos o eclipse solar e temos o eclipse lunar, né? Para essa questão aqui, eu concordo com vocês, a resposta seria a letra C, tá? A pessoa que estivesse na Lua, ela ia conseguir ver, né, realmente, eclipses, porém, em que condição, né? Consegue ver, mas só no momento em que da Terra, né, nós estivermos presenciando um eclipse lunar. Por que isso? Sabem a diferença entre um eclipse solar e um eclipse lunar? Alguém lembra aí? E aí, diga aí, Jensen, qual é a diferença de um eclipse solar para um eclipse lunar? Isso, beleza. Exatamente aí quem vai ser ocultado, né? Exatamente vai ser a posição dos satélites em relação ao Sol, né? Que está iluminando as coisas. Então, ó, no eclipse solar, pessoal, qual é a ideia? É quando acontece, né? Quando eu vou ter o Sol, a Lua e a Terra, tá? Eles vão estar alinhados aí nessa ordem. Ou seja, quem vai estar tapando, né? Vai estar escondendo alguma coisa para a gente vai ser a Lua, né? Então a Lua ela vai estar na frente dos raios solares e a gente vai conseguir lá ver, dependendo da posição que nós estivermos em relação a esse alinhamento aí dos três corpos celestes, né? Eu posso ter um eclipse total, onde realmente ela vai tapar toda a Lua, né? Pode ter um eclipse parcial, onde só vai tapar um pedaço, aí, né? Uma parte da Lua. E pode também ter um eclipse anular ou anelar, ok? Já o eclipse anelar é quando a Lua, ela tá a gente está um pouco mais distante da Lua, e a gente consegue ver só a borda daquela sombra formada pela Lua, né, da Lua em si, iluminada, né, que ele coloca aí. Acontece quando estão reunidas as mesmas situações, né, das condições do eclipse total do Sol, à exceção do tamanho da Lua visto da Terra, que nesse caso não é suficientemente grande para tapar todo o disco solar. Então, a gente vê um anelzinho lá na Lua, né, brilhando, a borda da Lua brilhante. Já no eclipse lunar, né, também vai estar envolvido, né, o Sol, a Terra e a Lua. Só que nesse caso aí, quem vai ser o objeto que vai estar tapando a luminosidade do Sol, né, vai ser a Terra. Deixa de ser a Lua, passa a ser a Terra, tá? E também nós temos aí três tipos de eclipses lunares. Eu tenho um parcial, né, eu só vou ver uma partezinha da Lua iluminada. Eu vou ter o total, onde realmente a Lua ela vai sumir, beleza? E eu vou ter a penumbra. Na penumbra é quando a gente ainda consegue ver o brilho da Lua, mas com uma baixa intensidade, tá? A gente vai estar diminuindo a intensidade de luminosidade que a Lua está recebendo. A gente consegue ver bem baixinho, ok? A penumbra a gente vê muito quando a gente está andando na noite, né? Na praia, ou enfim, num campo aberto, e só está iluminado pela Lua. Aquela região ali pouco iluminada que está sendo projetada pela Lua é a penumbra, ok? Então, é um outro tipo de eclipse. Opa, desculpa aí. Certo? Então, esse tipo. Devido a isso, né, nesse caso aqui, a pessoa estando na Lua, vai ocorrer eclipse, porém, somente quando aqui da Terra a gente estiver vendo um eclipse lunar, né? Beleza? Tranquilo? Opa. Tranquilo? Tranquilo? Alguma dúvida? Ela quer perguntar alguma coisa?
Questãozinha aí do primeiro ano, tá? Retirada de uma prova de primeiro ano, tá certo? Como eu falei, no primeiro ano ele consegue envolver aí, ele puxa muito pelo lado da astronomia, tá? Não que nas outras não ocorram, mas nessa parte que a gente precisa pensar um pouco mais, vai pela parte da astronomia, certo? Simbora, terceira questão. Temos aí, ó, segundo ano, questãozinha aí de segundo ano. Só para eu ter noção, foi Pedro Vitor, me tira uma dúvida. Vocês no segundo ano estão em que conteúdo de física? Estão na parte de termologia ainda? Ou ia chegar na parte de ótica? Já está em ótica, massa. Já viram a parte de reflexão, refração? Boa, então, questãozinha aqui que você vai ver conceitos que você já deve ter trabalhado, tá? Então, bora ver aí. Deixa eu só molhar a garganta aqui. Vamos lá, temos aí, ó. Na figura abaixo, uma onda em superfície da água, tá? Refrata de uma região funda para uma região rasa. O comprimento da onda para a onda incidente, né, media 40 centímetros. Qual o comprimento da onda para a onda refratada? Então, pessoal do primeiro ano, só para situar vocês, tá? Um pouquinho aqui, no que está sendo trabalhado. Isso é um assunto de segundo ano, tá? Que é a parte de ótica, que é a parte da física que ela estuda os fenômenos ópticos em si, tá? Então, ela vai estudar a parte de espelhos, vai estudar a parte de ondas, vai estudar como é que a luz ela se propaga no ambiente, de certa maneira, tá? Como é que a gente consegue explica um pouco, né, aquela parte de ilusão de ótica, o que é ilusão de ótica, como é que funciona, enfim. Essa partezinha aí é bem até, que às vezes eu digo até mística, da física em si, certo? Nessa questão ele traz aqui um conceito chamado conceito de refração, tá? A luz em si, pessoal, ela tem três fenômenos que ocorrem com ela simultaneamente, tá? A luz que a gente vê, que ilumina, né, enfim, nossa vida em si, ela pode sofrer uma reflexão, tá? Ela é refletida, por isso que a gente consegue ter o nosso reflexo, tá? No espelho, a luz bate e volta, tá? A luz ela também pode ser absorvida, tá? Então, por exemplo, a cor preta, tá? O que a gente vê de tonalidade preto. O que seria isso? É quando a luz ela bate no objeto, tá? Meu mouse é preto aqui, ela bate no objeto e ela é totalmente absorvida, ok? Então seria a cor preta, a luz ela é absorvida. E depende da situação, essa luz aí ainda pode ser até transformada em outro tipo de energia, tá? Tipo calor, por exemplo. Tá? E ela também refrata, né? No caso, seria falando de refração. A refração, pessoal, nada mais, nada menos é do que ela mudar de sentido, tá? Eu tô tirando a luz de um meio para o outro, tá? Então, tipo, a luz ela tá vagando aqui na atmosfera, tá? No gás em si, ok? E a luz que bate, por exemplo, na piscina, tá? A gente conseguir ver o fundo da piscina é porque essa luz sofreu uma refração, ela sofreu um desvio, tá? Ela foi deslocada, ela teve um, uma mudança de trajetória. Então, se a gente analisar aqui esse desenho, por exemplo, aqui eu tenho aqui esse raio de luz aqui, tá vendo? Que ele vem aqui pela atmosfera, certinho, quando chega nessa divisão entre a cor cinza escura e a cinza clara, tá? Uma parte desse raio é refletida, então voltou, tá vendo? Para a atmosfera, essa parte cinza escura, só que a outra parte ela conseguiu ultrapassar aí, né? Quebrar a barreira que está dividindo os dois lados aí, vamos pensar assim, tá? Só que nessa divisão aí, ó, sofreu um desvio. Teoricamente, se a gente fosse pegar a questão de vetor, né, de sentido, direção, ele deveria vir aqui reto, né? Aqui bem retinho, continua sua trajetória aí. Porém, não. Como ele mudou de meio, tá? Ele estava no ar e foi para a água, então cada meio tem um índice de refração diferente, tá? Consegue mudar essa trajetória aí, ok? Pronto. Então, é basicamente isso. Ele quer saber qual é o comprimento da onda, tá? Aí essa questão também vai trazer a parte de ondulatória. Isso, Pedro, perfeito. Também traz a parte de ondulatória. Pessoal do primeiro ano, só para eu me situar, tá em que conteúdo da mecânica? Já viram a parte de movimento harmônico, movimento circular?
Já viu o movimento circular? Pronto, se viu o movimento circular já é muita coisa. Boa, massa. Mas vira um movimento harmônico? Ainda não, né, eu acho. Par de pêndulo e tal. Eu acho que ainda não. Não, acho que não. Pronto, mas se viram circular, viram um conceito chamado de frequência. Viram, né? Que a frequência. Ainda não, Gabi. Normal. Ó, mas viram frequência, não foi? Frequência é o inverso do período, período é o inverso da frequência, né? E o que é frequência? Quem lembra o que é a frequência? Pessoal do Pedro aí, Jansen, se quiser ajudar, pode ajudar, tá? Quem lembra o que é frequência? Boa, perfeito, tá? A quantidade de vezes que o movimento está se repetindo, vamos pensar assim, tá? E essa frequência, como o Jansen falou aí, é num determinado tempo, aí esse tempo aí é o período, ok? É o tempo com que um movimento ele levou para se repetir, tá certo? Tem essa relaçãozinha aí, ok? Pronto. Aí ele traz esse conceito aí porque ele fala aqui de comprimento de onda, tá? Se a onda ela tem um comprimento, ela levou um tempo para se repetir, né, para se formar, tá? E tem um terceiro fator. Isso, perfeito, Pedro, perfeito. E tem outro fator aí também importante, determinante aí no estudo aí quando a gente envolve o comprimento de onda e a frequência. Quem lembra? A terceira grandeza que envolve aí a relação entre comprimento e frequência tem uma terceira grandeza aí que é super importante. É bem relevante isso aí. Ó, tem alguma equação, ou vou ser bem mais direto, tem alguma equação que envolve comprimento de onda, frequência e uma outra grandeza, tá? Tem uma equação que envolve essas três aí. Essa terceira grandeza, qual é? Perfeito. Velocidade, ok? Então, eu tenho velocidade, comprimento de onda e frequência, tá? Eu vou utilizar essa equação para resolver essa questão. Mas, além dessa equação, eu também vou envolver o conceito que foi desenvolvido por um cara, tá? Que conseguiu relacionar o índice de refração entre um raio incidente que está vindo de um meio para o outro. Quem lembra? Isso aí envolve seno, envolve cosseno também. Isso, Ana Luísa, perfeito. Exatamente isso. Hum. Então, para a gente resolver isso aí, tá? A gente vai contar com a segunda lei da refração, tá? Que é a lei de Snell-Descartes, tá certo? Que ela fala o seguinte: a segunda lei, né, da refração diz o seguinte: os senos dos ângulos de incidência e refração são diretamente proporcionais às velocidades da onda nos respectivos meios, ok? Então, resumindo, né, esse conceito aí da lei de Snell-Descartes, eu vou chegar a essa equaçãozinha aqui. Ó. Esse N aqui, pessoal, tá, é o índice de refração no primeiro meio, tipo no meio A, tá? E o NB aqui é o índice de refração do segundo meio aí, no meio B, ok? E a relação entre os sênios aí formada pelos ângulos envolvidos aí na situação, tá? Só que a lei de Snell, ela fala o seguinte, ó, os sênios dos ângulos de incidência e de refração são diretamente proporcionais à velocidade. Veja, a gente não tem a velocidade aqui envolvida, tá? Mas vocês lembram de algum fator aí que envolve índice de refração com velocidade? Tem alguma relação entre essas duas grandezas envolvidas aí? Vocês lembram? Qual a relação que tem entre o índice de refração e a velocidade com que a onda está se propagando, no caso a luz aí? Perfeito, Ana Luísa. Exatamente, tá? Para eu calcular né, esse índice de refração, eu vou utilizar aí né, a equaçãozinha primordial. Acho que é uma das primeiras equações que a gente vê quando está estudando ondas.
né, a parte até da luz em si, né? Diz o seguinte, que índice de refração é a razão entre esse Czinho, que é a velocidade da luz, tá? Sobre a velocidade que a onda está se propagando aí na situação. Perfeito. Exatamente. Ok? Pronto. Então, eu tenho tudo aqui que me interessa para resolver a equação. Vou juntar para a equação fundamental da ondulatória, né? Que velocidade vai ser igual a lambda vezes a frequência. Pronto. Veja, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai juntar essas três equações aí, tá? A gente meio que vai substituir uma coisa na outra, tá? Tipo, vou pegar essa equaçãozinha, chamada de 3, tá? A fundamental da ondulatória. Vou substituir na equação 2, seria a de índice de refração, tá? E essa substituição aí, da 2, eu vou jogar lá na primeira, tá? Que é a General Descartes. Então, resolvendo isso aí, eu teria algo desse tipo aqui, ó. Vamos ver aqui. Veja, eu sei que índice de refração é o quê? É C sobre V, né? Então, tá aqui, ó. C sobre V vezes o seno A, né? Do meio A. E aqui, C sobre o V, né? Do meio B vezes o seno de B. Beleza? Pronto. O que é que eu sei também? Eu sei que V, né, essa velocidade aí, é o quê? Vai ser lambda vezes a frequência, né? Lambda vezes a frequência. Peguei essa mesma indicação, substituí do lado de cá, tá? O que é que nós temos aqui, ó? A velocidade no vácuo eu posso eliminar, né? Tá igualzinho nos dois lados, posso descartar elas, então a velocidade da luz aqui eu elimino aqui. A frequência também, tá? É uma grandeza que eu posso eliminar, tá presente nas duas, ok? Porque é a mesma raio de luz aí, tá? Só sofreu um desvio, tá? Pronto. E fico só com quem? Fico com o comprimento de onda, tá? E o seno do primeiro meio, o comprimento de onda e o seno do segundo meio. Como ele está pedindo aqui, né? O comprimento de onda da onda refratada, ou seja, que está aqui no segundo meio, tá? Só pegar os dados que ele trouxe na questão. Ele deu para a gente que o seno de 37 é 0,6 e o cosseno de 37 é 0,8. Ok? Pronto. Vou pegar essas duas informações, essas três informações aí que eu tenho e substituir no problema, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o comprimento de onda inicial era 40, então 40 vezes seno de 37, cosseno de 37, perdão, tá? Que é 0,8. E do lado de cá, eu quero saber o comprimento dessa onda aí que chegou, né? No segundo meio. Ele já me deu aqui, né? O cosseno de 60, beleza? Que é 0,5. Ok? Pronto. Resolvendo essa matemáticazinha envolvida aqui na questão, tá? O que é que nós temos? Né? Eu vou ter que o comprimento de onda aqui vai ser igual a 25 centímetros. Certo? Beleza? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? Percebam, é uma questão que ela envolve, tem, sei lá, 3 equações, mais uma equação aí que a gente pode substituir na outra, mas um conceito simples de refração, tá? Pegando as 3 relações básicas aí da óptica. Beleza? Tranquilo? Simbora. Questãozinha aqui também, uma questão que foi na prova de segundo ano, tá? Não, terceiro ano, perdão. Também que está envolvendo aí a parte de cinemática na parte de mecânica, tá? Do primeiro ano. Beleza? A questão fala o seguinte, ó. Um malabarista de rua resolveu fazer malabarismo com 3 salsichas no lugar de bolas. Tá? Ele arremessava uma das salsichas com muita força para cima. Certo dia, uma dessas salsichas não desceu porque um pássaro pegou, tá? Quando ela estava na altura máxima. Sabendo que o artista lançava a salsicha com 6 metros por segundo de velocidade a 80 centímetros do solo, tá? E considerando que o movimento é vertical, a que altura o pássaro capturou a salsicha? Ele falou que a gravidade aí é 10 e pediu para a gente desprezar a resistência do ar, tá? Galerinha, questãozinha aí que envolve o quê? Vai envolver aí lançamento vertical, tá? Qual é a diferença entre um
movimento vertical e o movimento horizontal? Basicamente, qual seria? Quem lembra? Perfeito, Jensen. A gravidade, tá? A gravidade aí, pessoal, vai ser um dos fatores que diferencia o movimento horizontal do movimento vertical, tá? Porque no vertical, a gente já sabe quanto é que é essa aceleração, que no caso essa aceleração da gravidade, ok? E a gente já sabe que na questão ali é 10, tá? Por uma questão de arredondamento, beleza? Mas a gente sabe que é 9,81. Pronto. Pessoal, ele falou aqui que o pássaro pegou a salsicha quando estava na altura máxima. Pessoal, no ponto mais alto de uma trajetória, tá? De um movimento vertical, no ponto mais alto da trajetória, o que é que acontece com uma das grandes envolvidas aí para até alcançar o ponto mais alto? Porque ela não conseguiu subir mais. Qual o fator determinante ali, aquele ponto mais alto? Perfeito, é zero, tá? Velocidade é zero. Exatamente isso, tá? Em relação também ao tempo. O tempo que levou para subir vai ser o quê? O mesmo que leva para descer, né? Pronto. Sei muita coisa aí com essas duas informações que ele trouxe implícita na questão. Então, ó, se eu quero saber aí, né, a altura que o pássaro pegou, né, a salsicha, né, o que eu preciso saber? Tomando como referencial, tá, o malabarista aí, tá, inicialmente eu tenho que calcular do solo, ok? Em relação ao malabarista, do solo. Qual é essa altura aí que esse objeto chegou, tá? A altura máxima ali alcançada. Então, ó, posso vir aqui e utilizar a equação de Torricelli, só que para o movimento vertical, tá? Eu sei que a velocidade final vai ser zero, tá? Eu sei que o movimento, né, ele consegue lançar a salsicha sai da mão dele, tá? Com 6 metros por segundo, tá? De velocidade, e sem a gravidade, ok? Então, resolvendo isso aqui, foi de graça, exatamente, tá? Resolvendo isso aqui, ó, essa continha aqui, o que é que eu vou achar? Eu vou achar que essa altura aqui, nessa distância aí, foi de 1,8, ok? Só que o nosso querido aí malabarista, para dificultar a vida dele, ele estava em um suporte de 80 centímetros, ok? Em cima disso aqui. Então, se daqui, do topo daqui, até o ponto mais alto foi 1,8, somando com os 80 centímetros, que é em relação ao referencial solo, tá? 1,8 mais 0,8, tá? Transformando para centímetro, óbvio. Caso para metro, dá 2,6. Letra C, questãozinha de graça aí, tá? Tranquila, só lembrar do conceito do movimento vertical, ok? E outro detalhe, que é mais uma curiosidade, mas vocês já devem saber, só para relembrar, que a equação de Torricelli é a única equação que não envolve o tempo, tá? Das equações da cinemática, ela é a única equação que não é chamada de equação horária, porque não envolve o tempo. Então, toda vez que você tiver com uma questão que não tiver sendo considerado o tempo aí, deixo a dica, tá? De utilizar a equação de Torricelli, ok? Então, pense sempre aí, essa aí é um coringa aí que nós temos para questões que envolvem esse conceito. Beleza? Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Simbora, então. Questão número 5, pronto. Aqui é já uma questãozinha de terceiro ano também, só que aí que envolve um conceito de eletricidade, tá? A ideia da eletricidade aí. Jansen, só me lembra aí, você já chegou na parte de eletrodinâmica, né? Já viu gerador, já viu a parte de receptor, tudo isso aí? Ah, perfeito. Ah, maravilha! Assim, eu estou perguntando porque, como eu disse, né, eu cheguei agora na escola, ainda estou indo, como eu não tenho muito contato com o ensino médio, por enquanto,
Aí eu meio que fico meio perdido no contexto que estão trabalhando. Mas trabalhando no segundo ano... Ah, então tá tranquilo demais. Oxi, né? Então, segundo ano, vocês estão prontos para uma questão de eletricidade, então, né? Acredito que sim. Tá? Então, bora ver aí, né? Temos a questãozinha aí que envolve justamente os conceitos de eletricidade, tá certo? Então, tem aí, o comportamento de uma lanterna é igual ao de um receptor. Pessoal, receptor é o tipo de material que ele pega a energia que está sendo gerada, no caso, energia elétrica, tá? E converte ela em algum outro tipo de energia, de certa maneira. Vamos pensar assim, ok? Então, funciona se receber mais de 3,2 volts e transforma o excedente desse valor em calor através do efeito Joule. Tá? O custo associado a uma resistência interna de 0,6 ohms. Veja, só nesse período aí dessa questão, ele já traz para a gente aí dois conceitos, provavelmente três, né? Três coisas aí que são fundamentais para o entendimento da eletricidade. Esse volts aqui, pessoal, é justamente o que a gente tem na tomada de casa da gente, né? Tem tomada que é 110 volts, tomada que é 220 volts, tá? Tem equipamento que só funciona com 110, tem equipamento que só funciona com 220, ok? Então, assim, geralmente quando a gente viaja, faz uma viagem para outros estados ou até para outro país, a gente fica nesse problema aí de sempre estar procurando saber qual é a voltagem daquela região para poder ver se nosso equipamento vai funcionar ou não, tá? Até porque, se eu pegar um equipamento que é 110 e ligar ele no 110 e funcionar perfeito, se eu pegar um do 220 e ligar ele no 110, ele vai funcionar, porém vai funcionar com alguma limitação, né? Porque a voltagem aí não é compatível para que ele tenha o seu funcionamento perfeito. Porém, se eu pego uma coisa que é 110 volts e jogo ela, conecto ela em algo que é 220, já era, tá? O equipamento ele queima, pifa, pega fogo, enfim, explode, depende do que esteja trabalhando, mas pode acontecer, né? Exatamente, Pedro, é justamente a DDP, né? A diferença de potencial, tá? É a diferença de energia que nós temos entre as extremidades aí do sistema, ok? E é justamente essa diferença de potencial, essa DDP aí, que faz com que uma coisinha fique circulando ali naquele circuito, que é o que a gente conhece como corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica, ela é justamente o movimento de elétrons que vai estar ali circulando, dando volta no circuito devido a essa diferença de potencial. Então, o elétron pode se deslocar com eficiência se tiver compatível com a sua tensão, tá? Ou pode estar um pouco mais preguiçoso se essa tensão aí não for compatível com o que ele precisa para poder se movimentar, ok? E o efeito Joule é justamente esse efeito aí, já puxa até um pouquinho para o lado do segundo ano. É uma delas, tá, gente? É uma delas, ok? Mas pode sair por essa daí, tá? E efeito Joule, aí, puxando para o segundo ano, é justamente o efeito térmico da coisa, né? Então, toda vez que a gente bota uma coisa na tomada para carregar, a gente percebe que, por exemplo, o carregador do celular, ou, enfim, o próprio celular em si, aquece, tá? É quando eu estou transformando a energia aí, a energia elétrica em energia térmica, tá? Essa dissipação de energia aí envolvida, ok? Estou dissipando, estou fazendo... Dissipar não é perder, mas é transformar, tá? Aí temos aí, ó. E ele traz aqui também uma questão de resistência interna. Tá? A resistência, pessoal, a resistência ela é um componente de um circuito elétrico que tem como função realmente resistir à corrente, não fazer com que aquela corrente entregue a energia por completa, tá, no circuito, que isso pode danificar o equipamento, ok? Uma sobrecarga de energia ou, né, um curto-circuito pode acontecer, ok? Então, a voltagem a gente vê aqui que trabalha com V, né? A unidade é o V de volts. E a resistência, esse ômegazinho aqui, tá? Vocês devem conhecer aí, né? Esse aqui é o ômega, que a gente chama de ohm, ou HM, o ohm, ok? E então, contando a questão, né? Ele fala o seguinte, para alimentar, né, essa lanterna, usa-se 4 pilhas da AA, né, em série, e está em série. Aí é um outro conceito que ele traz a eletricidade, né?
quais são as formas de a gente poder associar os componentes no circuito, né? Temos dois tipos. Temos um circuito em série, tá? Onde todos os componentes ali vão estar um ladinho do outro, conectado bonitinho, tá certo? Onde a corrente elétrica que passa por eles é sempre a mesma, porém, a DDP em cada um é diferente, né? E o paralelo é quando eu tenho aí, né, eles vão estar, geralmente parece eles divididos, né, se fosse bloquinhos aqui divididos, a corrente que passa por cada um deles é diferente, tá? Cada um vai receber uma quantidade de corrente diferenciada, tá? Lembrando que a corrente sempre gosta de ir pelo caminho mais fácil, tá? Mas a tensão, a DDP deles é a mesma, ok? Pronto. E aí ele pergunta aqui, né? Ele fala que a pilha possui uma força eletromotriz de 1,5 volts e a resistência interna de 0,2 ohms. Pessoal, força eletromotriz, ela se confunde um pouco com a tensão, tá? Quanto a tensão é a diferença de potencial, né, de um ponto a outro. Essa força eletromotriz, eu costumo dizer que ela fosse uma força que incentivasse o movimento dos elétrons que vão estar ali circulando, percorrendo o circuito, tá? É como se ela fosse um incentivador, ela desse um impulso, impulsionasse esse movimento de elétrons, ok? E resistência interna é o que cada bateria, cada material possui dentro de si, tá? Também representado pelo ômegazinho aqui, tá? Ele pergunta aí qual é a potência luminosa dessa lanterna, né? Funcionando normalmente. Veja, o conceito de eletricidade envolvendo um pouquinho aí da parte de termologia, porque ele fala em efeito Joule. Veja, se eu estou querendo transformar aí, né? Se ele falou no efeito Joule é porque ele conseguiu fazer uma transformação, não é isso? O efeito Joule é dissipação. Ele pode dissipar, né? A energia ela pode ser dissipada em forma de calor, em forma de luz, depende muito do que eu estou trabalhando, do equipamento. No caso da lanterna aí, em forma de luz, ok? Como é que eu vou calcular isso aí? Então, primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é saber qual é a corrente elétrica que está passando nesse circuito aí que está sendo determinado pelo problema, tá? Para eu calcular essa dissipação, essa corrente elétrica aí, eu vou utilizar os conceitos de força eletromotriz, força contra-eletromotriz, ou pode ir pela lei de Ohm, tá? Mas como ele falou da força eletromotriz aí, o interessante seria fazer o quê? Eu utilizar esse conceitozinho aí, tá? De receptor, ok? A equaçãozinha de receptor, tá certo? Que no caso aqui, o que é que eu vou estar envolvendo? Eu vou ter a força eletromotriz, a força contra-eletromotriz, a resistência equivalente aí, né? No caso, como está em série, vai ser, né, o valor da resistência dividido pela quantidade, né? E vezes a corrente, ok? Então aqui, o que é que eu posso fazer? O que é que eu vou fazer, né? Vou fazer o seguinte, ó. Como eu peguei 4 pilhas aí, né? Que ele botou. Peguei 4 pilhas e cada pilha ela oferece ao circuito 1,5 volts. Eu vou somar isso aí. Então eu vou ter o quê? 6 volts. Tá? Eu sei que a tensão, né? Que está sendo recebida pela lanterna é de 3,2 volts. Ok? Que eu vou daqui, ó. Funciona se receber mais de 3,2 volts. Tá? E transforma o excedente desse valor em calor. Ok? Então, essa tensão aí está sendo recebida pela lanterna, tá? Quando eu associo as pilhas, é de 3,2 volts. É o que eu vou estar utilizando. Preciso ter para poder fazer o equipamento funcionar. Tá? A resistência equivalente, eu sei que aí, quem vai ser a resistência equivalente? Vai ser exatamente quem? Vai ser a resistência interna das pilhas. Se eu peguei 4 pilhas aí, tá? Cada uma com 1,5 volts, mas ela tinha uma resistência interna, que é de quanto? De 0,2. Tá? Então, eu vou pegar 4 vezes 0,2, tá? E ainda vou somar com a resistência interna da lanterna, né? Que é de 0,6. Ok? Pronto. E vou querer saber aqui a corrente. Beleza? Então, resolvendo essa matemáticazinha que eu tenho. Sei que a tensão aí, né? Ser de 6, ele precisa de 3,2. As resistências aí somadas, né? Deu 1,4, somando a resistência das 4 pilhas com a da lanterna, ok? E aqui eu aplico a matemática, tá? Então, 3,2, passa para o outro lado, 2,8, tá? Dividido por 1,4, eu sei que a corrente aí é de 2 amperes, tá?
Ou seja, a movimentação de elétrons que está acontecendo aí no circuito, ok? É de 2 amperes, tá certo? Pronto. Sei qual é a corrente que está passando. Sabendo a corrente, eu posso saber qual é a potência, tá? Essa potência aí vai ser justamente a potência dissipada, ok? Só essa potência dissipada aí vai ter relação ao quê? Vai ser a tensão da corrente, né? A tensão que a lanterna precisa para poder funcionar, vezes a corrente que está gerando aí, sendo gerada por essa tensão, ok? Então, a lâmpada tem uma tensão para funcionar, precisa de 3,2, tá? Vezes a corrente, que é de 2, que a gente deixou na questão, na primeira parte da questão. Então, totalizando aqui 6,4 watts, ou seja, a quantidade de energia, nesse coloco entre aspas, que é necessário ceder para essa lanterna funcionar, é de 6,4 watts. Então, a potência de luminosidade dela vai ser de 6,4 watts. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Massa. Simbora, então. Vou dar uma aceleradazinha aí, tá? Pra gente poder não também passar muito tempo aqui. Ok? Vocês estão cansados aí? Estão de férias? Descansando? Vamos. Vou só acelerar um pouquinho aqui. Ok? Pronto. Questãozinha aqui do segundo ano, tá? Traz conceito aí de calor, tá? De quantidade de calor absorvida. Ok? Aí lembrando, né? Pessoal, o que é calor? Quem lembra o que é calor? Qual é o conceito de calor? Perfeito, Ana Luísa. Exatamente, tá? Energia em trânsito, tá? A energia que ela está transitando do corpo. Aí se liga aí, né? Do corpo mais frio para mais quente, né? Não, isso, perfeito, exatamente. É o contrário, tá? Do corpo mais quente, o corpo mais frio, ok? Exatamente, tá? Até porque no corpo mais quente, as moléculas que estão formando ali aquela situação, né, estão gerando aquela alta temperatura ali no sistema, estão com mais energia, né? A energia cinética ali daquelas moléculas estão bem mais agitadas, tem bem mais energia envolvida ali na situação, ok? Então vamos lá aqui, ó. Fala o seguinte, para resfriar uma ferradura que foi finalizada, né, o ferreiro a jogou em um recipiente de 3 litros de água. A ferradura estava a 1530 graus Celsius e a água estava a 20 graus Celsius. A capacidade térmica da ferradura média é de 20 calorias por grau Celsius. E o calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius. Considerando que a água e a ferradura formam um sistema termicamente isolado, tá? Qual é a temperatura final do sistema? E ele falou aqui que a densidade da água é de 1 kg por litro. Ok? Exatamente, Ana Luísa. Ele está querendo que elas entrem aqui em equilíbrio, tá? Então, a capacidade térmica é justamente isso também, né? A diferença de calor específico e capacidade térmica. Calor específico, quem lembra? O que é calor específico? Lembram? Exatamente. Exatamente, né? É a quantidade de calor que é necessário ser absorvida pelo material, né? Para que ele aumente 1 grau, né? Tá aumentando aí 1 grauzinho aí da sua temperatura. E capacidade térmica? Quem lembra? Vamos lá, segundo ano, que eu tô ligado que estão vendo isso aí. Aí, ajuda a Jansen aí. Esqueceu. E aí? E aí, Pedro? Lembra não? Né? Justamente a razão entre a quantidade de calor, né, e a variação de temperatura que existe, né? É quando eu consigo fazer a divisão, né, da quantidade de calor que foi absorvida ou cedida, né, para esse sistema, né, e a variação de temperatura que ocorreu para ele suportar, ok? Essa transferência aí, tá? Belezinha?
Então, Ana, isso aí é calor específico, tá? É o conceito de calor específico. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Tá? Então, para a gente poder resolver essa questão, tá? O que é que a gente vai ver? Como a Ana falou, né? Os corpos aí vão entrar em equilíbrio térmico, tá? Estar em equilíbrio térmico significa o quê? Significa que a temperatura vai ser igual, tá? Dos dois corpos aí. Então, por isso que a gente começa logo nessa ideia. Ou seja, a variação da quantidade de calor vai ser zero, ok? Eles não vão trocar de calor. Depois que entra aqui, não troca de calor, ok? Ou seja, a quantidade de calor absorvida por um, tá? Mais a quantidade de calor absorvida pelo outro tem que dar zero. Essa somente tem que dar zero, tá? Aí o que acontece? Essa quantidade de calor aí, ela está ocorrendo de duas maneiras. Quem lembra quais são os dois tipos de absorção, no caso de absorção de quantidade de calor, né, que pode acontecer, né? Os dois tipos de quantidade de calor que existe. Quem lembra? E qual a diferença também, que isso é importante. Tem um que era... Boa, Jansen, perfeito. Esse que muda o estado físico da matéria, né, do objeto, né, do material em si, qual o nome? Lembra? É calor latente, tá? O calor latente é quando eu mudo o estado físico, mas eu não mudo a temperatura, ok? Não ocorre variação de temperatura. Já no calor sensível, que é justamente esse que muda o estado físico, muda a temperatura, mas não muda o estado físico, ok? Então, calor sensível, eu vou ter uma variação de temperatura, tá? Do estado inicial para o estado final, a temperatura está variando, ok? Mas eu não estou mudando o estado físico. Se é sólido, fica sólido, se é líquido, fica líquido, se é gás, fica gás. Tá? Gasoso, gasoso. Tá? Já no calor latente, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que eu vou mudar o estado físico, de sólido para líquido, líquido para gasoso, ou vice-versa, né? A variação de fase aí, né? Porém, eu mantenho a temperatura. E é isso que acontece nesse exemplo, ok? A água, ela permanece água, mesmo quando eu pego a ferradura aí, né? Vermelhona aí, cheia de energia, e coloco dentro da água. A água permanece água. E a ferradura permanece como sendo uma ferradura, ok? Então, por isso que eu vou estar aqui envolvendo o calor latente e o calor sensível, ok? Então, ó, nesse caso aqui, temos que a ferradura tem capacidade calorífica de 20 calorias graus Celsius, né? E a água tem calor específico de 1, ok? E ele falou que eu tenho 3 litros de água, ok? Se eu tenho 3 litros de água, eu sei que 1 grama, né? Tem relação, né? Da densidade, né? Densidade da água é de 1 grama por ml. Então, temos aqui, né? Que esse volume de água correspondente corresponde a 3.000 gramas, ok? Substituindo esses valores aí na situação, tá? No caso aqui, perdão, que eu me equivoquei, eu vou ter uma variaçãozinha de temperatura na água, tá? Confundi aqui, ok? Vai ter uma variaçãozinha de temperatura na água, ok? Porque, né, quente, temperaturazinha, como eu quero chegar em equilíbrio, então tem que igualar aí essa temperatura, ok? Então, o que, é que eu tenho aqui? Eu tenho que calor, né, da água, vezes a variação de temperatura que ocorre, caso da ferradura, perdão, aqui, né? E aqui eu tenho a água envolvida, ok? Tenho 3.000, 1, né? E a variação de temperatura, né? Temperatura final e a inicial que estava 20 graus Celsius ali envolvidos, ok? Resolvendo essa matemática aqui todinha, tá? Temos aqui, ó. Lembrando, né? Fazer distributivo aqui da multiplicação, 20 temperatura final, vezes esse valorzinho aqui, 1.530, tá? E o mesmo ocorre aqui atrás, ok?
Resolvendo essa matemáticazinha aqui, eu vou chegar que a temperatura final, para que elas alcançassem o equilíbrio térmico, tenha sido de 30 graus Celsius. Ok? Beleza? Então, só para recapitular, tá? A água aqui, ela sofre uma variação de temperatura. Ok? Essa variação de temperatura aí ocorre devido a que elas precisam alcançar o equilíbrio térmico. Tá? Então, também acaba sendo aí a relação entre a quantidade de calor da água, né, o calor específico da água, e essa variação de temperatura. Ok? Beleza? Que é justamente a capacidade térmica. Certo? Beleza? Tranquilo? Simbora. Então, a resposta aí, letra B. Questão 7, tá? Traz um conceito aí também de astronomia, que traz aí muita parte de conteúdo do primeiro ano, ok? Aí ele começa aqui com a historinha. Perceba que é uma questãozinha que é meio grandinha, mas simples de se resolver, tá? Fala o seguinte, o dinamarquês Tycho Brahe, né, pode ser considerado o último grande astrônomo observacional, de uma época em que não se utilizava telescópios na astronomia. Tycho fez extensivas observações das posições dos planetas e estrelas, com grande precisão, usando instrumentos fabricados por ele mesmo. Em 1600, Tycho contratou, para ajudar na análise dos dados sobre os planetas, um jovem hábil matemático alemão chamado Johannes Kepler. Foi graças à excelente qualidade das observações de Tycho, colhidas durante 20 anos, que Kepler conseguiu deduzir suas famosas leis do movimento planetário. Okay? Aí ele bota aí, né? O cálculo de quanto tempo leva um planeta para orbitar o Sol está relacionado com qual das leis de Kepler. E aí? Quem lembra? Só para ajudar, tá? Kepler desenvolveu 3 leis, ok? Foram 3 leis. Jansen acha que é B. O pessoal concorda aí com o Jansen? Professor, tá me escutando? Oh. É Jansen. Eu sei quais são as leis, mas eu não lembro qual é a ordem. Eu sei que tem uma que envolve os períodos. É a segunda Isso. ou a terceira? A dos períodos é a segunda. Ah, então eu acertei. Vamos ver? No caso aí, foi a terceira, tá? Primeira fala das órbitas. Deixa eu botar aqui para vocês. Ó, primeira lei fala das órbitas, que a gente viu que ela é elíptica, né? Ele conseguiu constatar que não é circular, tá? É elíptica, ok? A segunda fala da velocidade, ok? De rotação, né, dos planetas, é onde ele fala do periélio, né, e do afélio, né? Que no periélio está perto do Sol, a velocidade é um pouco maior devido à ação gravitacional do Sol, ok? E no afélio, como está um pouco mais distante, a rotação é um pouco menor, tá? E a terceira, ele fala da proporção de raio de órbita e tempo, ok? Dos planetas, beleza? No caso aí, que ele perguntou, né, que está relacionado o tempo, né, de rotação da órbita, ok? Se é o tempo, é terceira lei, ok? Beleza, Jansen? Beleza. Não, eu olhei aqui, era a terceira mesmo, é porque eu não soube me expressar. Me É expressar, aquela mas do tudo bem. eu fui pesquisar aqui. Eu errei mesmo. Valeu, obrigado. Tranquilo, beleza. Tá? Assim, a gente sempre fala, não decore, aqui querendo assim, pode você saber, né? O conteúdo é importante saber, mas às vezes realmente confunde. Até eu me confundo na ordem das leis aí, fica complicado, ok? Mas normal acontece. Tá? No caso aí, seria a letra C, que envolve realmente a distância planetária, ok? Em relação a um ponto. Belezinha? Essa questãozinha aí, nível primeiro ano, tá? Tranquila, bem fácil. Beleza? Outra questãozinha aí também do primeiro ano, tá? Que está envolvendo aí a questão de movimentos, ok?
aqui vai estar envolvendo tanto movimento vertical quanto movimento horizontal, ok? Que a gente pode estudar isso aí como sendo movimento oblíquo, tá? Lançamento de coisas, né? Movimento, trajetórias parabólicas, ok? Onde o objeto ele vai ter um ponto mais alto, né? Onde ele alcança a altura mais alta, né? A velocidade vai ser zero, né? Além de alcançar uma altura, ele também vai alcançar uma distância, ok? Então ele fala aí, ó, os macacos costumam pular de árvore em árvore usando o impulso de um galho que possui um comportamento elástico. Digamos que um macaco, usando esse recurso, pulou do alto de uma árvore com velocidade vertical inicial de 10 metros por segundo e velocidade horizontal de 8 metros por segundo. Ele chegou na outra árvore na mesma altura que iniciou o lançamento. Desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, qual é a distância entre as árvores? Ok? Então, conceitozinho de cinemática aí, tá? Que está trazendo lançamento vertical e lançamento horizontal, ok? Ou seja, o macaco, ele chega na determinada altura, até porque ele precisa, né? Dessa altura aí, e também ele faz uma trajetória horizontal, né? Ele consegue alcançar uma distância em relação ao início dessa trajetória, ok? E aí, para a gente resolver isso aí, quais são as equações possíveis e imagináveis para serem utilizadas para essa questão? A gente já viu uma questãozinha bem parecida com essa. Bem não, muito parecida. São questões de outras provas, Pedro. Para vocês verem, tá? Isso aí são questões, as questões elas meio que se repetem, ok? As questões meio que se repetem, tá? Também na parte de física para o ensino médio. No pessoal do nono ano, do oitavo e nono ano, até que eles conseguem trazer algumas coisinhas um pouco mais conceituais, tá? Mas já para o pessoal do ensino médio, é questão mais de conta, de fazer, ok? Lembra muito. Então, para solucionar isso aí, o que é que a gente vai utilizar, tá? Primeiro a gente vai utilizar, tem que ver o tempo aí que ele leva, né? Para poder chegar nesse ponto mais alto da sua trajetória, né? Então, para fazer isso aí, eu posso utilizar a equação, aquela V igual a V0. Como eu estou falando no momento vertical, no caso, no lado A, vai vir um G, ok? Como ele está subindo, a gravidade fica negativa, porque está contra a gravidade. Lembram disso, né? Então, um corpo no momento vertical que está subindo, gravidade negativa que está sendo contra a ação do peso, da gravidade, ok? Se o corpo está descendo, vai ser positiva a gravidade, porque está sendo a favor desse movimento, né? Dessa grandeza, ok? Então, ó, vou utilizar essa equaçãozinha para achar o tempo que leva para poder subir, né? Do impulso aí que ele deu, beleza? Então, resolvendo, né? Eu sei que a velocidade final vai ser 0, que é o ponto mais alto, né? A inicial, na vertical, ele falou que é 10, ele deu na questão. Gravidade, eu sei que é 10 também, ok? Então, jogando para um lado, outro para o outro, letra para um lado, número para o outro, eu tenho que o tempo aí de subida é 1 segundo. Ou seja, ele leva 1 segundo para chegar no ponto mais alto. Só que ele não chega no ponto mais alto e para, né? Ele também desce. Não é isso? Então, se ele levou 1 segundo para ir, ele também leva 1 segundo para descer. Não é isso? Então, eu sei que a trajetória vertical dele tem um total de 2 segundos. Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, leva 2 segundos para poder chegar no outro galho. Ok? Pronto. Sabendo disso aí, o que é que eu vou fazer agora? Quero saber qual foi a distância que ele percorreu. Acabou-se. Se ele leva 2 segundos para poder fazer essa trajetória, esse trajeto, tá? Vem aqui no famoso sorvetão, né? E substituo, ok? Substituo. Então, ó, eu tenho aqui, ó, que, no caso, no sorvete, né? Que o movimento aqui, no movimento é uniforme, né? Então, vai no sorvete aí. Então, S igual a S0 mais V, 0 vezes T, né?
A velocidade inicial horizontal dele é de 8, tá? E o tempo que ele leva para poder fazer esse trajeto aí é de 2 segundos, que eu achei no primeiro passo. Aí, né? Então, horizontalmente, ele conseguiu se deslocar 16 metros. Ou seja, de uma árvore para outra, eu tenho uma distância aí de 16 metros. Beleza? Questãozinha tranquila, fácil. Dúvidas aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Novo. Então, simbora. Então, coxa a letra D. Tá? Penúltima questão, tá? Novamente, é uma questão que traz o conceito de cinemática. Desculpa, de mecânica aí, né? Na parte de dinâmica. Lei de Newton. Máquina de ataúde. Ok? Ele fala o seguinte, né? A máquina de ataúde foi usada para provar experimentalmente a lei fundamental da mecânica. De acordo com essa lei, um corpo de 4,5 kg ligado a outro de 5,5 em uma máquina ideal deve percorrer quantos centímetros após 1 segundo do abandono, ok? Aí, pessoal, vem aquele mesmo pensamento que a gente fez lá na primeira questão, tá certo? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro ver qual é a aceleração com que esses corpos aí estão se deslocando, ok? Para eu saber isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou analisar o sistema. Para analisar o sistema, o que é que eu aplico? As questões de vetores, né? A parte vetorial aí. Eu sei que no bloco B aqui, né? Vai estar agindo peso e tração. No bloco A, o mesmo pensamento, né? Ser peso e tração. Tá? Opa, tá peso e tração. Devido a isso, eu posso montar meu sistema. Aí eu já adiantei aqui, tá, o sistema, porque é uma questão que a gente já fez inicialmente, tá, anteriormente. Beleza? Então, já mandei o sisteminha aí, ok? Qual é a diferença aí, né? Que ele deu a massa dos dois corpos envolvidos na situação. Então, para esse corpo aqui, né? Corpo 1, chama aqui é o corpo B1, né? Ele mede 5,5 quilos e o 2 aqui mede 4,5. Ok? Gravidade ele falou que é 10. Montando o sisteminha, eu sei que a tração aqui, ó, desaparece, não me interessa, eu fico com esse sisteminha aqui que a gente viu anteriormente. Então, substituindo os valores aí, lembrando, né? Peso é massa vezes gravidade. Então, eu tenho aqui a massa do corpo 1, né, que é o de 5,5, a massa do corpo 2, que é 4,5. Tá? Resolvendo esse lado esquerdo aqui da equação, e o lado direito também, eu vou ter aqui 10 aqui do lado de cá, né? E 10A do outro lado. Então, tenho que a aceleração aí é de 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, os corpos aí vão estar se deslocando com essa aceleração. Mas ele pediu aí o quê? Ele pediu o deslocamento, né? Ele diz aí, ó, quanto, né? Deve percorrer quantos centímetros depois de 1 segundo do abandono, quando eu soltar o sistema. Tá? 1 segundo depois. Qual foi o deslocamento aí desses corpos aí, né? Então, ó, sabendo que a aceleração vale 1, é só pegar e aí sim jogar no sorvetão, né? Que é a equação horária do espaço no movimento uniformemente variado. Tá? Então, tem que S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Aí, ó, o espaço inicial, como ele vai começar o movimento, é o zero da gente, ok? A velocidade também vai ser zero, porque o corpo está em repouso inicialmente, ok? O que é que eu vou ter? Eu só vou ter aqui a aceleração que eu descobri quando ele entrou em movimento, ok? Que vai ser de 1, tá? E substituir o tempo que ele fala é um tempo de 1 segundo também, depois que abandonar, 1 segundo depois do abandono, tá? Passar desse 1 segundo, tá? Joga na equação, ok? Então, vou ter aqui que vai ser de 0,5 metros, que passando para centímetros, porque a unidade das alternativas está em centímetros, vai me dar 50 centímetros, ok? Tranquilo? Dúvidas aí? Questãozinha fácil, né? Sem maiores problemas aí. E muito parecida. A primeira questão foi de uma prova, se eu não me engano, de 2017, tá? Essa segunda questão aí
foi da prova de 2018, ok? Então, assim, percebam que sempre cai uma questãozinha aí que envolve o conceito de dinâmica em si, beleza? Novo, posso passar? Vamos para a última questão? Simbora. Então, letra aí a resposta. E para fechar, né, a questãozinha aqui do segundo ano, que traz o conceito de espelhos, né, ele diz o seguinte: podemos dizer que um dos fluxos tecnológicos mais importantes da óptica é o espelho, usado largamente pela sociedade para gerar imagens. Nas figuras abaixo, vemos espelhos esféricos, sendo usados em duas situações muito comuns: para observar de forma ampliada detalhes pequenos de seu rosto e para trabalhadores de uma loja visualizarem uma região grande apenas olhando para o espelho, tá? Aí ele pergunta aí, né? A ideia é saber, né? Quais são esses tipos de espelhos? São espelhos côncavos ou espelhos convexos? E aí? Qual seria a alternativa que vocês acham que seria certa para essa questão? Jansen diz que é a letra A. E aí, segundo ano? E o primeiro ano também, que se eu não me engano, viu essa partezinha aí lá no 8º ano. Não sei, faz um tempinho, mas acho que lembra. Pedro também está achando aí que é a letra A. Vamos ver? Realmente é a letra A, tá? Então, pessoal, só para recapitular, né? Os espelhos, eles podem ser espelhos planos, tá? E espelhos esféricos. Os espelhos esféricos têm dois tipos: espelhos côncavos e espelhos convexos, ok? O espelho côncavo é o espelho que, se a gente pegasse uma esfera, né, e partisse lá no meio, a parte côncava é justamente a partezinha de dentro dessa esfera, né? A esfera aí de material refletido, né? Então, a partezinha de dentro. Já a parte convexa é a partezinha de fora, ok? E é justamente essa característica que está aparecendo aí nesses espelhos aí envolvidos na questão, ok? Quando eu quero ter a imagem próxima, tá? Bem destacada do objeto observado, eu vou utilizar um espelho côncavo, porque ele consegue aproximar, ele traz uma riqueza de detalhes bem maior, ok? Daquele objeto em si. Quando eu quero ampliar meu campo de visão, eu estou querendo aumentar, tá? A minha percepção, ok? Eu vou utilizar um espelho convexo, tá? Um exemplo disso aí é você pegar uma colher, tá? A colher, você pega uma colher bem polida, né? Dá um polimento lá nela, lá, um metais lá, prata, enfim, coisa do tipo, e você vai ver, se você analisar com a parte que a gente pega a sopa, por exemplo, a parte côncava da colher, tá? Eu vou ver uma imagem bem próxima, bem detalhadazinha. Se eu virar, eu consigo ter uma ampliação da imagem, ok? Como o Pedro botou aí, né? O convexo, a imagem mais ampliada, perfeito. Exatamente, ok? Tanto que aqui em Mossoró é mais difícil a gente ver isso, porque ônibus tem pouco, mas nos ônibus, na parte onde desce do ônibus, né, para a porta traseira, tem um espelho convexo ali que ele amplia, dando a visão geral do corredor central até de quem está descendo, né? Para o motorista poder seguir viagem sem machucar ninguém, ok? Farmácia, quando você, não sei se alguém aí usa óculos, mas quando você vai na ótica, né? Tem lá o espelhozinho para você ver se o óculos ficou bom. Tem que você ver de longe, que é a parte convexa, e quando você vira aí, você vê mais de perto com a riqueza de detalhes. Meninas e suas maquiagens aí, né? Acredito que muitos de vocês devem ter, né? Um espelhozinho que aproxima para você fazer aquele retoquezinho na maquiagem ou coisa do tipo. Não é isso? Beleza? Tranquilo, meu povo. Então a resposta aí tá como vocês aí mesmo acertaram aí, parabéns. Letra A, tá? Questãozinha também de segundo ano, ok? Galerinha, foi isso que eu trouxe para vocês, né? Foi um pouquinho aí do que eu sei, que eu pude compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Espero que tenha valido a pena essa hora e meia aí, né? Estou à disposição para ajudá-los, então qualquer coisa pode perguntar, estou no grupo aí, manda mensagem, tá? Não sei como é que vai ser as aulas aí de física, ok? Como é que elas vão acontecer,
para a ANC, até porque a data da prova da primeira fase já está bem próxima, eu não sei como é que Carol está organizando. Mas a gente pode ver aí se tiver tempo aí para a gente poder organizar direitinho, ok? Então, mas qualquer coisa, estou à disposição, pode perturbar lá no grupo, fala no privado. Então, mesmo não sendo professor direto de vocês, mas eu sou professor do Diocesano, então vocês são os meus alunos também, tá? Então, já abracei vocês aí como os meus, ok? Então, prazer, à disposição, e tenham aí um bom descanso, boa tarde, tá? E aproveite esse restinho de férias aí, porque semana que vem a gente volta com tudo, tá? Abração. Deixa eu parar aqui a gravação.